Uma única pista em um livro antigo está prestes a destruir todas as certezas. Bem-vindos ao Silent Thread. Eu sou seu anfitrião, Harrow. Compartilhem de onde vocês estão. Ouvindo suas vozes, enriquecem esta jornada. Eu sempre adoro ler seus comentários. Agora, vamos ao mistério. O problema começou, como tantos outros casos curiosos nos quais tive a honra de auxiliar Hercule Poirot, com um convite para jantar que aceitei pelos motivos errados. Eu estava de volta a Londres havia pouco mais de 2 semanas, e a névoa úmida de outubro densa, como sopa de ervilha, e com tendência a se acumular nos pulmões, me dava a sensação de estar preso em um mundo de algodão amarelo. Minha prática estava definhando, meu ânimo também. Foi nesse exato momento que recebi um bilhete de Sir Leopold Ainsworth, o eminente colecionador e egiptólogo, convidando-me para uma reunião pequena, mas seleta, em sua casa em Mayfair, para testemunhar, como ele disse, um experimento tanto arqueológico quanto espiritual. Bem, sou um homem da ciência, e a palavra espiritual geralmente me faz pegar meu estetoscópio em vez do meu cartão de visitas. No entanto, eu já tinha ouvido falar de Sir Leopold, que havia financiado nada menos que 3 museus, e a expressão pequeno mas seleto sugeria boa comida, vinho antigo e uma conversa que poderia me animar. Aceitei. Só depois de ter feito isso é que mencionei o assunto ao meu amigo Hercule Poirot. Ele estava sentado em sua poltrona de costume em nossa hospedagem. Impecável como sempre, seus sapatos de verniz brilhando, seus olhos verde-acinzentados semicerrados. Entre o polegar e o indicador, segurava um de seus famosos bigodes, com a ternura de uma mãe que segura um filho. Então, meu amigo, murmurou ele quando terminei de descrever o convite, este Sir Leopold deseja invocar os espíritos dos faraós na sala de estar de uma casa em Mayfair. É admirável essa mistura do antigo com o moderno. Pelo que entendi, era mais uma demonstração histórica do que uma sessão espírita. Eu disse. Tem algo a ver com um antigo papiro funerário que ele adquiriu. Ele o chama de Livro dos Mortos. Os olhos de Poirot se abriram completamente. Ah, um Livro dos Mortos. Parece muito sombrio e muito dramático. Ele inclinou a cabeça. E você vai sozinho, Hastings? Bem, eu pensei. Ele acenou com a mão impecavelmente cuidada. Não. Você pensou em se deleitar com a sua própria importância como um militar e médico renomado. Sua boca se contraiu. Mas considere, meu amigo, onde há colecionador, há inveja. Onde há relíquias de grande valor, há ganância. Onde se fala de espíritos, muitas vezes há tolos fazendo tolices. É uma combinação que é, como se diz, explosiva. Eu ri. Você acha que um crime será cometido por causa de um papiro em Mayfair? Não penso em nada. Poirot alisou uma prega nas calças. Observo, reflito. Mas vou lhe dizer uma coisa. Qualquer reunião que exija a presença dos mortos geralmente se revela muito infeliz para os vivos. Ele olhou para mim pensativamente. Diga-me, Hastings, esse Sir Leopold estendeu o convite apenas a você? Hesitei. Bem, ele disse que eu poderia trazer um convidado. Então, se você for tão amável a ponto de me apresentar sob algum pretexto aceitável... Ah, isso é fácil, eu disse. Sir Leopold está sempre à procura de mentes brilhantes. Direi a ele que você é um colega estudioso da natureza humana. Poirot sorriu com uma satisfação discreta. Pode mencionar também, se quiser, que tenho alguma experiência em assuntos criminais. A casa Ainsworth em Mayfair era uma daquelas casas sólidas e imponentes que parecem se ressentir de terem sido arrastadas para o século XX. Suas janelas eram altas e estreitas. Seus degraus da entrada estavam impecavelmente limpos, com uma aparência tão calcária que me fez sentir a lama londrina em meus sapatos. Apresentamo-nos pontualmente às 8 horas. O mordomo, um homem idoso e sério, com um rosto que parecia ter sido engomado juntamente com a camisa, ajudou-nos a tirar os casacos e conduziu-nos a uma grande sala de estar no primeiro andar. Confesso que esperava algo como um covil de arqueólogo. Estatuetas empoeiradas,
vitrines com fragmentos de cerâmica deteriorados e talvez uma múmia em algum canto para dar o tom do ambiente. Na verdade, a sala era elegantemente moderna. Havia algumas peças egípcias, um vaso de alabastro, um pequeno gato de bronze, um conjunto de amuletos esmaltados e moldurados, mas estavam expostas discretamente, como se tivessem o cuidado de não interferir com o mogno polido e os espelhos dourados. O centro das atenções, no entanto, era uma vitrine de vidro colocada sobre um pedestal, coberta naquele momento com um tecido de veludo escuro. "Ah, Hastings, meu caro", trovejou uma voz vinda de perto da lareira. "Que bom que você veio. E este deve ser seu amigo?" Sir Leopold Ainsworth era um homem alto, bem acima de 1,80 m, com os ombros curvados de um erudito e uma juba de cabelos brancos cuidadosamente penteada. Seu rosto era marcado por rugas, mas vigoroso, os olhos penetrantes por trás dos óculos. Ele apertou minha mão com uma firmeza que sugeria que ainda se escondia uma energia considerável naquele corpo esguio. "Sir Leopold, permita-me apresentar-lhe o Sr. Hercule Poirot", eu disse. "Um homem de excepcional discernimento." Poirot fez uma reverência. "Estou encantado, Sir Leopold. Sua reputação já cruzou o Canal da Mancha muitas vezes. Ouvi dizer que o senhor é uma das maiores autoridades em Egito Antigo." "Um dos mais importantes, talvez", disse Ainsworth, com a modéstia despretensiosa de um homem que acredita piamente ser o mais importante. "Mas vamos, preciso apresentá-lo ao resto do nosso pequeno círculo." Observei a que Savas Estaria, companhia, enquanto ele nos guiava pela visita. Era, como ele havia prometido, pequena, mas seleta, e também não pude deixar de pensar, surpreendentemente diversificada. Havia Lady Claudia Ainsworth, a segunda esposa de Sir Leopold, muito mais jovem. Era uma mulher bonita, de um jeito frio e incisivo, cabelos escuros penteados com esmero, ombros reluzindo em lamê prateado, seus olhos eram cinzentos e um tanto duros, e seu sorriso carregava um leve toque de tédio. "Mais uma das noites de antiguidades de Leopold", disse ela enquanto o marido nos apresentava. "Perdoe-me se bocejar no lugar errado, Dr. Hastings. E Monsieur Poirot, não é? Que encanto!" Poirot inclinou a cabeça. "Madame é muito indulgente ao apoiar o entusiasmo do marido." "A gente faz o que pode", murmurou ela, e se afastou, o brilho do seu vestido refletindo a luz. Junto às janelas estava um homem magro e elegante, de cerca de 40 anos, com um ar de indiferença cuidadosamente cultivado. Era Guy Elwood, sobrinho de Sir Leopold, por seu primeiro casamento e, pelo que entendi, seu herdeiro presuntivo. O sorriso de Elwood era educado, mas distante. "Meu tio está obcecado por esse papiro", disse ele com leveza. "Dá para pensar que ele descobriu a tumba de Tutankhamon sozinho, em vez de comprá-lo de um negociante em Paris." "Um negociante muito respeitável", interrompeu Sir Leopold com um toque de irritação. "Um homem de reputação impecável." "Ah, eu diria que sim." Os olhos de Elwood se voltaram para a caixa coberta. "Mesmo assim, fica a dúvida se todo esse alvoroço vale a pena. Um monte de rabiscos ressecados que ninguém consegue ler exceto nosso amigo Carmichael, é claro." "Carmichael?" repeti. "O homem sem o qual meu tio estaria perdido", disse Elwood. "Nosso decifrador de hieróglifos residente. Ele está à espreita perto da lareira, como um íbis esculpido." O professor Henry Carmichael tinha, de fato, um aspecto um tanto semelhante ao de um pássaro, magro, anguloso, com um nariz adunco e óculos de aro dourado. Ele nos cumprimentou com uma reverência nervosa, acenando com a cabeça várias vezes em rápida sucessão. "Muito feliz", disse ele com uma voz seca e trêmula. "Sempre um prazer encontrar os amigos de Sir Leopoldo. Homem notável, incansável, incansável. Este papiro, sabe, é extraordinário. Uma recensão única do 17º capítulo, possivelmente anterior ao reinado de Amenófis II, poupe-nos do sermão." "Carmichael", disse Elwood, arrastando as palavras. "Nem todos nós somos arqueólogos em formação."
Não, não, claro que não, murmurou Carmichael, acalmando-se. Carmichael passou as últimas 2 semanas praticamente com o manuscrito ao alcance da mão, disse Sir Leopold com evidente orgulho. Ele já traduziu trechos às fórmulas rituais mais surpreendentes, invocações, feitiços de proteção para a alma que passa para adultas, vida após a morte. E mais alguma coisa, disse uma nova voz, baixa e ligeiramente rouca. Um aviso, não é, professor? Nos viramos. Quem falava era uma mulher que eu havia notado antes, sentada em uma cadeira baixa, com o perfil parcialmente sombreado. Ao se levantar, percebi que ela era de estatura mediana, com um rosto delicado, um tanto trágico, e olhos que pareciam grandes demais para a sua aparência, emoldurados por uma vasta cabeleira escura. Vestia-se de preto, com apenas um anque prateado pendurado no pescoço como detalhe. Esta é Madame Selene Moriani, disse Sir Leopold. Uma autoridade, segundo ela me disse, em assuntos ocultos e espirituais. Ela já nos divertiu no passado com várias sessões espíritas interessantes. Divertiu, Sir Leopold, repetiu ela, com um leve sorriso. Sua voz tinha um sotaque estrangeiro. Italiano, talvez. Tive a impressão de que os resultados o afligiram mais de uma vez. Sir Leopold tossiu. Bem, bem. Nada que não possa ser explicado racionalmente. Com certeza, disse ela com leveza. Tudo tem uma explicação racional, até que deixa de ter. Seu olhar deslizou para a caixa coberta por um véu. Eu leio hieróglifos mal, professor Carmichael, mas até eu reconheci as palavras para perigo e para maldição. Sim? Carmichael parecia desconcertado. Há um elemento tradicional, fórmulas de proteção, como disse Sir Leopold. Muitos textos funerários contêm frases desse tipo. É uma convenção poética, nada mais. E, no entanto, ela insistiu, você me disse antes que havia neste livro dos mortos uma frase que você não tinha visto antes. Algo peculiar. Os olhos de Carmichael se voltaram inquietos para Sir Leopold, que franziu a testa. Eu mal acho que... Ele começou. Sim, sim, nada que precise incomodar nossos convidados, disse Carmichael apressadamente. Apenas uma curiosidade textual. Madame Moriani, não devemos incentivar a superstição. Poirot, que ouvira em silêncio, fez uma pequena reverência. É curioso, no entanto, que os antigos, com seus muitos deuses, sempre sentissem a necessidade de ameaçar aqueles que perturbavam os mortos. Eles sabiam, talvez, que os vivos são muitas vezes mais perigosos do que qualquer espírito, não é? Madame Moriani o observou com interesse. O senhor não teme a maldição, Monsieur Poirot. Temo apenas as paixões do coração humano, senhora. Elas têm o hábito de se tornarem inconvenientes. Além desse grupo eclético, havia mais 2 figuras. Uma era um homem baixo e robusto, de tez ruborizada e com um ar de jovial autoimportância. O inspetor James Sharp, da Scotland Yard, que, descobri, havia conhecido Sir Leopold durante alguns roubos a um museu anos antes. Não se preocupe, Sir Leopold, disse ele, limpando o bigode com um lenço. Ninguém vai levar sua preciosa relíquia esta noite. Não comigo aqui. Um círculo fechado e com... Perfeito, não é? Janelas trancadas, porta da frente sob vigilância, objetos de valor à vista. Não o convidei como um cão de guarda, inspetor, disse Sir Leopold, meio divertido, meio irritado. O senhor está aqui como meu convidado. Claro, claro, mas ter um olhar atento à segurança é um hábito que não consigo abandonar. Ele acenou com a cabeça para Poirot e para mim. Boa noite, senhores. Já ouvi falar do senhor, Monsieur Poirot. Dizem que o senhor conseguiria arrancar uma confissão de uma estátua de pedra. Poirot sorriu. Pedras, elas não me interessam. São os vivos que falam, mesmo quando estão em silêncio. A última integrante do grupo era a Cirta, Elspeth Grey, secretária de Sir Leopold, uma jovem simples e séria, de óculos de pince-nez, com o cabelo preso em um coque que não lhe favorecia em nada. Ela pairava discretamente ao fundo, com um caderno à mão e os olhos atentos. Ao todo, éramos 10 pessoas na sala,
incluindo nossos anfitriões. Uma companhia encantadora, murmurou Poirot para mim enquanto tomávamos nossos cálices de xerez. Um laço familiar, um laço profissional, um laço sentimental e um laço oficial. Já existem indícios de interesse mútuo, meu amigo. Fios, repeti, mas certamente. Observe Hastings, o sobrinho, que fala levianamente do maior tesouro do tio, o erudito que dedicou a vida a tais coisas, e ainda assim se sente inquieto com uma simples frase, a dama do mundo espiritual, que insinua perigo, e o nosso bom inspetor, preocupado com a possibilidade de um roubo em uma reunião de amigos. Os olhos de Poirot percorreram a sala. Quando tantas mentes estão focadas em um único objeto, você acha que alguém quer roubar o papiro? Ele deu de ombros. Ninguém sabe, mas o objeto já funciona. Ele desperta pensamentos, ele inflama emoções. Veremos. Pouco antes das 9, Sir Leopold bateu palmas para chamar a atenção. Meus amigos, disse ele, com a voz grave de um homem acostumado a dar palestras, agradeço-lhes por me honrarem com a presença de vocês esta noite. Vocês estão prestes a testemunhar algo que, até onde sei, nenhuma alma viva viu em sua totalidade por mais de 3.000 anos. Ele aproximou-se da caixa coberta com um tecido e, com um certo floreio teatral, levantou a cobertura de veludo. Todos nos inclinamos para a frente. Lá dentro, sob vidro, jazia uma tira de papiro antigo, da cor de marfim velho. Apesar de sua fragilidade, estava surpreendentemente intacto. As figuras e os sinais em preto e vermelho, vívidos sob as luzes, fileiras de hieróglifos, pequenas cenas pintadas de homens e deuses, e aqui e ali a forma estilizada de uma figura humana com os braços erguidos. Confesso que possuía uma beleza sinistra. O livro dos mortos, disse Sir Leopold reverentemente. Este papiro em particular foi recuperado durante escavações perto de Deir el-Bahari, há cerca de 40 anos. Passou por Assé várias mãos, antes de parar nas mãos de um colecionador francês. Após a sua morte, foi colocado à venda. Não hesitei. O texto, como o professor Carmichael vos dirá, contém algumas passagens muito incomuns, possivelmente de um extrato teológico mais antigo do que aqueles que já identificamos. Ele se estendeu bastante. Não tentarei reproduzir seu discurso erudito. Os nomes e números rodopiavam diante da minha mente. O que me impressionou foi a intensidade com que falava, o brilho quase fanático em seus olhos enquanto traçava, com um dedo enluvado, as linhas de minúsculos símbolos. Isto não é apenas um manual funerário, disse ele. É um mapa da jornada da alma, um arsenal de palavras contra os perigos da vida após a morte. E aqui ele bateu numa seção perto do final. Aqui temos algo mais. Uma passagem que ainda estou tentando interpretar completamente. Mas a ideia parece ser que quem perturbar o local de repouso, quem roubar as palavras de poder, ficará preso ao reino dos mortos. Os olhos de Madame Moriani brilharam, e, no entanto, você os perturbou e os roubou, Sir Leopold. Ele deu um leve sorriso. Adquirido. Madame Moriani. Adquirido. De qualquer forma, maldições pertencem à era da superstição. Somos homens e mulheres esclarecidos. Alguns de nós, murmurou ela. Não todos. O inspetor Sharp riu. A única maldição que me preocupa é a que lançarei sobre qualquer um que tentar pôr as mãos nessa maleta. Ela está trancada a 7 chaves, Sir Leopold. Naturalmente, a chave está comigo, e depois de hoje à noite, ela vai para o meu cofre no térreo. Ele olhou em volta para nós, e seu tom mudou. Mas por agora tenho uma pequena experiência em mente, se vocês me permitirem fazer-lhe à vontade. Ouviu-se um murmúrio de curiosidade. Todos vocês sabem, continuou ele, que os antigos egípcios acreditavam que as palavras não eram meros símbolos, mas seres vivos. Pronunciar um nome era conferir-lhe existência. Pronunciar uma fórmula corretamente era pôr em movimento um poder. Agora, com a ajuda da Madame Moriani, proponho realizar uma demonstração,
Puramente por interesse, entendam. E diversão, disse Lady Cláudia baixinho, mas achei que havia um tom de ironia em sua voz. Exatamente, minha querida. Diversão. Sir Leopold sorriu. O professor Carmichael traduziu para o inglês uma das passagens rituais mais simples. Madame Moriani entrará em um leve transe e repetirá depois de mim, enquanto eu recito o original. Veremos se, como posso dizer, a atmosfera da sala será afetada. Talvez consigamos sentir um pouco do ar do túmulo. Não gosto disto, disse a Certa. Gray de repente em voz baixa. Sir Leopold, temos mesmo que... Ele se virou bruscamente. Vamos, Elspeth. Você não vai ficar com receio agora. Você mesma digitou a tradução. Sabe perfeitamente que não há nada nela que qualquer professor de escola, dominical bem informado, não pudesse ler sem corar. Ela corou. Não são as palavras não exatamente. É a intenção. Os mortos não devem ser manipulados. Os mortos, Lady Cláudia, deu uma risadinha. Realmente, Elspeth, você está se tornando cada vez mais parecida com uma governanta de um romance gótico. Poirot, que estava ouvindo, sorriu gentilmente. É interessante, não é? Como todos vocês falam dos mortos, de maldições, de avisos e, no entanto, não acreditam de verdade. E você, Monsieur Poirot? Perguntou Madame Moriani. Acredita. Acredito que quando muitas pessoas sentem que algo é perigoso, muitas vezes acaba sendo mesmo por causa do que elas mesmas farão. O que eles vão fazer? Repetiu Elwood. Meu Deus, não vamos nos esfaquear com estiletes por causa de um pedaço de papiro velho. Poirot não disse nada, apenas alisou o bigode. Madame Moriani sentou-se numa poltrona diante do caso. Sir Leopold estava ao lado dela com uma folha de papel na mão. Carmichael pairava por perto, ajustando seus óculos de pince-nez. O inspetor Sharp posicionou-se junto à porta com um ar de vigilância exagerada. O resto de nós formou um semicírculo. Preciso diminuir um pouco as luzes, disse Sir Leopold. Nada teatral, apenas o suficiente para realçar as cores. Ele baixou as lâmpadas. O quarto mergulhou numa penumbra turva, na qual o papiro brilhava fracamente, como algo visto no fundo de uma poça. Madame Moriani fechou os olhos. Suas mãos, apoiadas nos braços da cadeira, relaxaram. — A senhora está confortável, madame? Perguntou Sir Leopold. — Sim, murmurou ela. Estou no portão. — O portão? Sussurrei para Poirot. Ele deu de ombros. É uma frase. Um símbolo. Talvez seja também uma proteção, quem sabe. Sir Leopold começou a cantarolar em voz baixa, articulando as consoantes desconhecidas com cuidado e prática. Após cada frase, Madame Moriani repetia suas palavras em inglês, a tradução oscilando naquele tom rouco. Eu sou aquele que atravessa o salão das duas verdades. Meu coração é pesado e não me decepciona. O devorador está longe de mim. Eu pronuncio os nomes e eles se abrem. Enquanto ela falava, senti um arrepio estranho na nuca. A neblina lá fora pressionava as janelas. A luz do poste parecia diminuir. Os rostos ao meu redor, o perfil frio de Lady Cláudia, a expressão levemente zombeteira de Elwood, a ansiedade contida de Miss Gray, a concentração intensa de Carmichael, a vigilância discreta do inspetor destacavam-se estranhamente na penumbra. E agora, disse Sir Leopold, com a voz ficando mais grave, a fórmula final. Ele se inclinou mais perto do vidro, com os olhos brilhando. Ó vós que jazes aprisionados no oeste, entoou ele na língua ancestral. Ouvi minhas palavras e obedecei. Vinde ao meu comando, abri-me os portões das trevas. Em seguida, veio o inglês de Madame Moriani, mais suave, porém de alguma classe alguma, forma mais cativante. Ao pronunciar a última frase, ouviu-se um leve ruído de chocalho. Comecei a mexer no bolso. Minha mão se moveu involuntariamente. Por um instante, pensei, de forma absurda, no tilintar de correntes. Então percebi que o ruído vinha de Madame Moriani. Ela havia prendido a respiração.
Seus dedos se cravavam nos braços da cadeira. Madame? Perguntou Sir Leopold bruscamente. A senhora está passando mal? Seus olhos se abriram de repente. Estavam arregalados, fixos não nele, nem em nenhum de nós, mas no papiro. Não, ela sussurrou. Não estou me sentindo mal, mas algo resiste. Não quer ser chamado. Ora, já chega, disse o inspetor Sharp secamente. Isto já é demais para uma diversão depois do jantar. Acalme-se, inspetor, disse Sir Leopold impacientemente. Senhora, o que quer dizer com herage? Ela balançou a cabeça. Essas palavras não pertencem a este espaço. Vocês trazem o túmulo para a sala de estar, como se fosse um brinquedo. Os mortos não são brinquedos. Realmente isto é muito lamentável, murmurou Sir Leopold. Eu esperava algo mais impressionante do que vagas sensações. Ele se endireitou e se virou para nós, tentando parecer mais animado. Bem, meus amigos, vocês veem o resultado. Um pouco de melodrama, talvez, mas nada mais substancial. Podem ficar tranquilos. Suas almas não correm nenhum perigo por causa do meu livro dos mortos. Ouviu-se um murmúrio e um relaxamento geral da tensão. As luzes foram acesas. Madame Moriani pediu água e bebeu-a com as mãos trêmulas. Acabou, disse Poirot em voz baixa para mim. O jogo das sombras chegou ao fim. Agora é só uma questão de jantar e muitas conversas, até voltarmos para casa e irmos para nossas camas. Seus olhos pousaram em Sir Leopold, a menos, é claro, que alguém decida que os mortos não foram suficientemente perturbados. Estávamos prestes a nos dirigir à sala de jantar, quando a certa Grey se aproximou de Sir Leopold com um olhar hesitante. Senhor, devo levar o papiro para o cofre agora? Perguntou ela. Se o inspetor me acompanhar, poderemos tê-lo em segurança antes do jantar. Sir Leopold franziu a testa. Já foi retirado, mas eu pretendia mostrá-lo novamente depois do jantar, para aqueles que desejarem examiná-lo mais de perto. Por favor, disse ela com urgência, não acho que você deva deixar isso aqui exposto nem por uma hora. As pessoas estão bebendo, estão agitadas. É desafiar a sorte. Lady Cláudia deu uma gargalhada estrondosa. Elspeth, você é impagável. Ora, Leopold, se sua secretária está tão nervosa, deixe o inspetor segurar a mão dela à mesa. Eu, por exemplo, estou morrendo de fome. Se esse papiro vale todo esse alvoroço que você faz, um pouco mais de tempo em sua preciosa sala de estar não lhe fará mal algum. A senhorita Grey mordeu o lábio e se acalmou. Sir Leopold hesitou, depois deu de ombros. Muito bem, deixaremos tudo como está até depois do jantar. A maleta está trancada, a chave está no meu bolso. Não há absolutamente nada a temer. Ele saiu da sala na frente. Um a um, os outros o seguiram. O inspetor Sharp lançou um último olhar ponderado sobre o caso antes de sair e fechar a porta da sala de estar atrás de si com um clique decisivo. Poirot e eu fomos os últimos a sair. Ao cruzar a soleira, senti um arrepio inexplicável e me virei por um instante. A sala pareceu repentinamente muito vazia. O papiro sob o vidro jazia imóvel. Contudo, por mais absurdo que fosse, tive a impressão de que algo estava à espera. Vamos, Hastings, chamou Poirot suavemente. Você está atrasado. Eu me juntei a ele e o mordomo fechou a porta. Naquele momento, eu não sabia que dentro de uma hora aquela sala guardaria não apenas um papiro antigo, mas também o corpo recém-falecido de um homem que havia zombado da maldição dos antigos reis. A sala de jantar, embora bem iluminada e repleta de prataria e cristais, parecia estranhamente silenciosa após a tensa demonstração na sala de estar. Sir Leopold, tentando animar a noite com o entusiasmo de um anfitrião cordial, insistiu em vários brindes, mas nem mesmo o champanhe conseguiu dissipar a leve sensação de desconforto que pairava no ar como uma brisa fria. Poirot sentou-se à minha esquerda, comendo pouco, o olhar desviando-se de vez em quando para a porta fechada que dava para o corredor. Eu sabia que suas pequenas células cinzentas já estavam em ação, talvez não em plena suspeita,
mas naquele estado peculiar de alerta, contido que ele adotava sempre que as paixões humanas vibravam com muita intensidade no ambiente. Lady Cláudia, por outro lado, já havia recuperado sua frágil alegria. Ela conversava de vez em quando com Guy Elwood, inclinando-se para perto dele, seu vestido prateado brilhando como luar contra o smoking escuro dele. Elwood respondia com um sorriso meio preguiçoso, mas notei que seus olhos se desviaram mais de uma vez para Miss Grey, que mexia na comida no prato, pálida e distraída. "Veja bem, Hastings", murmurou Poirot, inclinando-se ligeiramente em minha direção. "Há dissonância nesta pequena orquestra. Cada músico toca a sua própria melodia. Só o maestro acredita que tudo é harmonia." "O maestro?" perguntei. Sir Leopold, naturalmente. Sir Leopold estava de fato discursando à cabeceira da mesa, explicando longamente o significado de certas inscrições e, ocasionalmente, envolvendo Carmichael na conversa. O pobre erudito respondia com acenos de cabeça trêmulos, parecendo desejar ardentemente comer em paz. Suas mãos tremiam levemente enquanto ele estendia a mão para pegar o vinho. Madame Moriani mal tocou na comida. Ela encarava o prato como se as sombras de túmulos ainda se agarrassem à sua visão. Quando alguém se dirigia a ela, respondia educadamente, mas com indiferença, o semblante tenso. O inspetor Sharp tentou, uma ou duas vezes, aliviar a tensão com anedotas joviais da Scotland Yard, mas nem mesmo sua risada sonora conseguiu dissipar o clima tenso. De repente, uma leve vibração, ou talvez apenas a ilusão de uma, pareceu percorrer a casa um estrondo passageiro, um tremor muito breve. A certa Grey soltou um suspiro baixo e agarrou a borda da mesa. "Acho que é só um carro passando", disse Elwood, com um ar de indiferença divertida. "Essas casas antigas tremem como mesas de cartas quando passa alguma coisa pesada." "Não", ela sussurrou. "Não, foi uma sensação. Diferente." Sir Leopold acenou com a mão, em sinal de desdém. "Minha cara, você deixou que essa pequena experiência a deixasse nervosa. Estamos perfeitamente seguros. Não há nada de errado." O garfo de Poirot parou a meio caminho dos seus lábios. "Curioso", disse ele suavemente. "Eu também senti um pequeno tremor. Muito leve, mas não como a passagem de um carro." Sir Leopold franziu a testa. "Realmente, Poirot, este não é o momento para interpretações fantasiosas. A casa se acalmou. Isso é tudo." "Mas oui", disse Poirot suavemente. "As casas também têm seus humores." Serviram a sobremesa, peras escalfadas em uma calda delicada. No entanto, quase ninguém as provou. A conversa se dispersou em comentários dispersos e pausas constrangedoras. Até Lady Cláudia se calou. Então a certa Grey pousou abruptamente a colher. "Senhor Leopold", disse ela com a voz trêmula, "eu imploro. O senhor não poderia verificar o papiro agora? Só para ter certeza." "Pelo amor de Deus, Elspeth", exclamou Lady Cláudia. "Pare de se preocupar como uma colegial." "Não vou pedir desculpas", disse a Cirta. Grey com as mãos cerradas. "Algo está errado. Eu sinto isso." Carmichael assentiu nervosamente. Talvez devêssemos satisfazer lá, Sir Leopold. Isso resolveria as coisas." Sir Leopold suspirou. "Muito bem. Se isso acalmar os nervos de todos, irei imediatamente." E ele parou de falar quando o mordomo apareceu silenciosamente na porta. O rosto do homem estava pálido. "Senhor Leopoldo", disse ele num sussurro tenso, "o senhor deve vir imediatamente." Sir Leopold levantou-se bruscamente. "O que é?" O mordomo engoliu em seco. "A sala de estar, senhor." Desembucha, cara. Há algo terrivelmente errado." Cadeiras arrastaram-se para trás. Lady Cláudia soltou um grito fraco. Os olhos de Madame Moriani arregalaram-se e depois estreitaram-se, como se preparassem para o inevitável. Poirot já estava de pé, com uma expressão grave. "Vamos, Hastings." Seguimos Sir Leopold até o salão. O mordomo caminhava à frente, torcendo as mãos. Um pressentimento estranho e gélido se instalou em meu estômago. A porta da sala de estar estava entreaberta.
Quando Sir Leopold chegou perto, ele a empurrou completamente, abrindo-a. A princípio, vi apenas a forma familiar da sala, o chão polido. As janelas altas agora, encobertas pela névoa que as impedia de ver de fora. O brilho da luz da lâmpada nas molduras douradas. Então meu olhar se voltou para o centro, para o pedestal onde o papiro repousava sob a vitrine de vidro. Só que a vitrine estava aberta, e Guy Elwood estava deitado embaixo dela. Seu corpo estava estendido num ângulo antinatural sobre o tapete, a cabeça bruscamente virada para um lado, o rosto assustadoramente pálido. Um braço estava estendido em direção ao pedestal, como se ele o tivesse alcançado ou se afastado dele em seu último instante. A tampa de vidro, uma peça retangular e pesada, estava estilhaçada no chão. Sangue escuro, de uma vivacidade surpreendente, espalhava-se sob seu crânio, formando uma mancha cada vez maior. Lady Cláudia gritou. O inspetor Sharp avançou rapidamente, mas parou abruptamente. Poirot inspirou profundamente, mas com notável compostura. Aproximou-se, seus olhos percorrendo a cena com atenção precisa. Sir Leopold cambaleou para trás, agarrando-se ao batente da porta. Meu Deus, Elwood! Carmichael fez um som de engasgo. A certa Grey cobriu a boca, com os olhos marejados de lágrimas. Madame Moriani permaneceu completamente imóvel, com o rosto indecifrável. Poirot ajoelhou-se ao lado do corpo, sem tocá-lo, apenas observando. Hastings, disse ele em voz baixa. Está vendo? A caixa está destrancada. O papiro foi retirado de dentro. De fato, havia. A plataforma interna da caixa estava vazia, exceto por um pequeno cacho de fibra antiga preso em uma dobradiça de metal. Mas, gaguejei. A porta estava trancada. A chave estava com Sir Leopold. Poirot olhou para mim, com os olhos escuros e firmes. Então, meu amigo, devemos nos fazer uma pergunta muito simples. Ele fez um gesto leve em direção ao corpo imóvel de Elwood. Por que um homem tentaria um roubo durante o jantar, a menos que alguém o convidasse a fazê-lo ou o assustasse a ponto de o fazer? Sir Leopold gemeu. Isto é impossível. Impossível. Poirot levantou-se lentamente. Não, senhor. É simplesmente um assassinato. Por um longo momento ninguém se moveu. Parecia que a própria casa estava prendendo a respiração. Então, o inspetor Sharp, recuperando a autoridade que lhe era inata, avançou com uma eficiência brusca que mal disfarçava seu choque. Afastem-se todos, disse ele bruscamente. Ninguém toque em nada. Monsieur Poirot, por favor, mantenha-se afastado até que eu tenha dado uma olhada. Poirot inclinou a cabeça com impecável cortesia, embora eu pudesse perceber, pelo leve estreitamento dos cantos dos seus olhos, que ele já havia formulado meia dúzia de observações silenciosas. Deu um passo para trás, cruzando as mãos à frente do corpo. Sharp ajoelhou-se, examinando o corpo com uma careta. Ele está frio, murmurou. O rigor mortis está apenas começando. Deve ter acontecido logo depois que nos sentamos para jantar. Antes das peras, disse Poirot suavemente, mas depois de termos saído juntos da sala de estar. Uma janela de oportunidade que é, como se diz, extremamente pequena. Sir Leopold levou um lenço à boca. Ele deve ter escapado. Enquanto conversávamos, ninguém percebeu. Ninguém percebeu, repetiu Poirot em voz baixa, porque todos se achavam seguros atrás de uma porta trancada. Mas veja bem, senhor, aquela porta não era nada segura. O anfitrião soltou um som estrangulado e afundou pesadamente em uma poltrona. Lady Cláudia pairou perto dele, tremendo, mas o olhar de Poirot desviou-se para ela apenas brevemente. Vi o breve tensionamento de sua mandíbula, a maneira como ela apertou o encosto da cadeira. Não era tristeza, era algo mais. A senhorita Grey, branca como papel, sussurrou. Ele jamais teria feito isso. Jamais. Guy era frívolo. Impulsivo, sim, mas não era um ladrão. Poirot a encarou com leve curiosidade. Diz isso com muita convicção, mademoiselle. A senhora conhecia bem o Sr. Elwood.
Suas bochechas arderam. Eu trabalhava aqui, eu o via com frequência, mas isso não é o mesmo que conhecê-lo. Mas o suficiente para acreditar que ele não faria o que as aparências sugerem? Poirot inclinou a cabeça. Curioso, não é? Quando um homem morre, aqueles que não gostavam dele o declaram santo, e aqueles que se importavam com ele muitas vezes conhecem apenas metade de sua alma. Madame Moriani passou por Miss Grey. Seu olhar fixou-se nos cacos de vidro e ela estremeceu. O que quer que ele buscasse, não estava sozinho em seu desejo. Houve interferência. Eu senti. O inspetor Sharp gemeu. Senhora, pelo amor de Deus, não é hora para interferências de fantasmas. Estamos lidando com carne e osso aqui. Será? Murmurou ela. Às vezes, os mortos agem através dos vivos. Poirot ergueu um dedo. A senhora está enganada. Só os vivos cometem crimes. Sharp levantou-se abruptamente do corpo. A porta não foi arrombada, sem marcas de ferramentas, sem lascas, e a janela está trancada por dentro. Isso significa que nosso ladrão e nosso assassino usou uma chave. Sir Leopold estremeceu. Impossível. Eu tinha a chave comigo o tempo todo, eu lhe asseguro. Sir Leopold, disse Poirot gentilmente, aproximando-se. Perdoe-me, mas posso ver a chave agora? Houve um longo e tenso silêncio. Os dedos de Sir Leopold tatearam o bolso do colete. Ele retirou uma pequena chave presa a uma corrente curta e empalideceu. A chave, ao tocar o ar, oscilou levemente em seu anel. Poirot pegou-o delicadamente entre dois dedos. Vê, Hastings, inclinei-me para perto. Os dentes de metal da chave estavam intactos, mas a haste apresentava uma leve mancha ao longo de seu comprimento, um fino traço de pó avermelhado. O que é isso? Sussurrei. Poirot ergueu a chave para Sharp examinar. Pó de tijolo, talvez argamassa, muito fino. Meu palpite é que veio de um bolso que não era limpo com frequência. Ele voltou sua atenção para Sir Leopold. Você disse que estava aqui, neste bolso? Posso dar uma olhada? Sir Leopold, tremendo, acenou com a cabeça. Poirot enfiou uma mão enluvada no bolso e a retirou instantes depois. Sua expressão não mudou, mas vi o leve brilho em seus olhos que sempre indicava uma descoberta. Um furo, murmurou ele. Muito pequeno, muito discreto, no fundo do bolso. A senhorita Grey levou as mãos à boca. Lady Cláudia soltou um grito curto e estrangulado. O inspetor Sharp franziu a testa. O que isso significa? Significa, meu amigo, disse Poirot, que alguém antes do jantar teve acesso ao casaco de Sir Leopold. Um instante foi suficiente. Um alicate, uma lasca de metal, e a chave foi enfiada pelo forro, caindo onde uma mão habilidosa poderia recuperá-la mais tarde. Sir Leopold afundou-se ainda mais na poltrona. Não, sussurrou. Ninguém ousaria. Ninguém aqui. O olhar de Poirot percorreu lentamente a sala. Alguém ousou. Ele aproximou-se do estojo de papiro, inclinando-se para perto sem tocá-lo. Seus olhos percorreram cada ângulo, cada sombra. Então, agachou-se, examinando a dobradiça onde um pequeno pedaço de fibra antiga ainda se prendia. Um fragmento rasgado pela pressa, disse ele suavemente. Nosso ladrão não teve tempo para delicadezas. Veio para roubar, mas ficou para matar. Sharp pigarreou. Precisaremos de depoimentos de todos. Ninguém sai de casa. Poirot assentiu com a cabeça e em seguida virou-se para Sir Leopold. Senhor, por favor, o que mais havia naquele bolso além da chave? Sir Leopold piscou. Nada. Absolutamente nada. Nunca guardo mais nada lá. Um detalhe curioso. Poirot cruzou as mãos atrás das costas. Um homem que não guarda nada no bolso é um homem que teme perder alguma coisa. E, no entanto, esta noite, você carregava o objeto mais valioso sob sua proteção justamente nesse lugar. Sir Leopold parecia ter levado um soco de Poirot. Disseram-me, sussurrou Madame Moriani, com o olhar desfocado, para não perturbar os mortos.
Disseram que os vivos sofreriam por isso. Os mortos protegem os seus. Poirot voltou-se para ela não com irritação, mas com uma calma pensativa e penetrante. Madame, os mortos não matam, mas às vezes eles dão aos vivos uma história para se esconderem. Ele fez uma pausa e a sala ficou completamente em silêncio. Hastings, disse ele em voz baixa, observe o horário. Saímos desta sala há menos de 40 minutos. Por aquela janela, alguém entrou sem ser visto, roubou o papiro e matou um homem que os flagrou em flagrante. Seu olhar voltou-se para o círculo de rostos pálidos e aflitos. Um desses 10 é um assassino. O inspetor Sharp se irritou. 10? Há 9 convidados. E o mordomo? Não, disse Poirot em voz baixa. Conte de novo. Todos nós. Entreolhamos, perplexos. A voz de Poirot era calma, precisa e fria. Havia 10 corpos nesta sala quando jantamos, mas apenas 9 almas vivas saíram dela. Um arrepio percorreu minha espinha mesmo antes que eu entendesse completamente. Poirot deu um passo para o lado, revelando algo que eu havia ignorado completamente, algo meio escondido sob o tecido do pedestal. Uma segunda mancha de sangue, uma tênue estampa de um sapato pequeno, estreito, feminino. A voz de Poirot baixou para um murmúrio. O assassino não fugiu deste quarto de mãos vazias. Eles ainda carregam o papiro, e sua fuga exigiu um segundo crime. Lady Cláudia cambaleou e agarrou-se a uma cadeira. A senhorita Grey cambaleou para trás. Carmichael soltou um suspiro sufocado. Poirot levantou a mão. E, no entanto, ainda há algo aqui que não se encaixa. Ele olhou para os cacos de vidro, para a postura contorcida de Elwood, depois para a dobradiça, para a mancha de fibra. Ele tocou no bigode. Hastings, meu amigo, disse ele suavemente. Você não vê? Esta cena é encenada, mas encenada de forma imperfeita. E aí reside a primeira verdade que nosso assassino quis esconder. Meu coração disparou. Que verdade? Os olhos de Poirot brilhavam como aço. Aquele Sr. Elwood não era a vítima pretendida. Um tremor visível percorreu o grupo, como se as palavras de Poirot tivessem enviado uma lufada de ar gélido pela sala. Lady Cláudia levou a mão à garganta. Miss Grey agarrou-se ao encosto de uma cadeira, com os olhos arregalados. Até mesmo o inspetor Sharp, normalmente imperturbável, estreitou o olhar e murmurou. Não era a vítima pretendida? Então quem? Poirot desviou o olhar do corpo de Elwood e caminhou com passos curtos e precisos em direção ao pedestal. Parecia pensativo, quase sereno, como se estivesse contemplando um tabuleiro de xadrez em vez de um cadáver. Considere, inspetor, disse ele calmamente. A caixa de vidro é pesada, extremamente pesada. Se tivesse sido simplesmente derrubada ou empurrada durante uma luta, o vidro teria se estilhaçado, espalhando-se por toda parte. Mas veja aqui, aqui e aqui. Ele apontou para fragmentos que formavam um semicírculo. Isto não foi derrubado. Foi. Dirigido, alguém levantou a tampa e a abaixou com força. Alguém o atingiu intencionalmente, murmurou Sharp. Exatamente. Um golpe deliberado que exigiu precisão e força. Mas eis o pequeno detalhe, o mínimo que ele representa. Poirot gesticulou em direção à dobradiça. O fragmento de papiro ali preso está rasgado de uma maneira que sugere pressa, sim, mas não a pressa de um roubo. Antes, a pressa de um disfarce. Madame Moriani inclinou a cabeça, seus olhos escuros brilhando. Ocultação, repetiu ela. De quê? Ou de quem? Poirot não respondeu. Em vez disso, voltou-se para Sir Leopold, cujo rosto parecia pálido. Monsieur, foi o senhor quem insistiu que a maleta permanecesse na sala de estar até depois do jantar. Sir Leopold piscou. Sim, eu fiz. E daí? A voz de Poirot suavizou. E você também foi quem se certificou de que todos vissem que a chave estava em sua posse. Eu tive que fazer isso, protestou Sir Leopold. O inspetor Sharp pediu. Poirot inclinou a cabeça. Talvez.
Ou talvez você quisesse que a empresa acreditasse que, já que a chave estava no seu bolso, o papiro estava fora de alcance. Mas alguém sabia o contrário. Alguém que havia se preparado antes. A senhorita Grey soltou um suspiro agudo e involuntário. O corte no bolso, sussurrou ela. Foi planejado. Sim, disse Poirot suavemente. Mas não pelo Sr. Elwood. Ele me pareceu um homem de impulsos, não de planos meticulosos. Lady Cláudia deu uma risadinha frágil que se quebrou no meio. Cara, vai planejar alguma coisa? Ele mal consegue planejar o próximo drink. Sharp lançou-lhe um olhar fulminante. Já chega. Poirot, você está sugerindo que alguém roubou a chave antes do jantar, recuperou-a depois, abriu a maleta e matou Elwood. Mas se ele não era o alvo pretendido, quem era? O olhar de Poirot, calmo e implacável, fixou-se em Sir Leopold. Sentia a respiração falhar. A certa Grey deu um suspiro. Carmichael deixou cair seus óculos de pince-nez com um leve ruído. Sir Leopold cambaleou, endireitando-se. — Que loucura é essa? Exclamou. — Por que alguém iria querer me matar? — Por quê? Disse Poirot em voz baixa. Toda a noite, cada conversa, cada olhar, cada tensão nesta casa girou em torno de uma coisa: seu aquisição, seu papiro, sua reputação, seus segredos. Os olhos de Lady Cláudia brilharam. Meu marido não tem segredos. Poirot olhou para ela com muita delicadeza. Madame, todo homem tem segredos, até mesmo maridos de grande beleza. Ela ficou vermelha como um pimentão, num tom carmesim profundo e furioso. Mas digo-lhe isto, continuou Poirot. Se alguém quisesse matar Sir Leopold, seria muito simples. Só ele se aproximou da caixa antes do jantar. Só ele a teria aberto depois da ceia. Um golpe com a tampa de vidro, um só golpe, mas pareceria um acidente. Uma queda trágica. Um homem que se inclinou demasiado perto. Sir Leopold cambaleou. Mas, Guy. Por que, Guy? Por quê? Disse Poirot. Ele fez algo que ninguém esperava. Entrou na sala de estar antes de qualquer outra pessoa. Talvez quisesse ver o papiro novamente. Talvez tenha notado algo estranho, o bolso aberto, o veludo deslocado, o leve aroma de perfume. Ou talvez tenha entrado apenas por curiosidade, mas pegou o assassino de surpresa. Sharp endireitou-se bruscamente. Você acredita que o assassino já estava na sala de estar? Poirot assentiu com a cabeça, escondido, à espera, pronto para desferir o golpe fatal destinado a Sir Leopold. Um murmúrio baixo de horror percorreu a sala. Poirot ergueu a mão. Mais uma coisa. A pegada. Ele gesticulou em direção à marca tênue junto ao pedestal. Um pé pequeno, um calcanhar estreito. Não é de homem. Lady Cláudia enrijeceu visivelmente. O olhar de Madame Moriani tornou-se mais penetrante. Miss Grey parecia ter levado um soco. Sharp franziu a testa. Poderia ser qualquer uma das mulheres. Poirot esboçou um leve sorriso, mas apenas um deles, creio eu, ficou para trás tempo suficiente para preparar o bolso. Apenas um teve a oportunidade e o conhecimento para mexer no casaco de Sir Leopold. A senhorita Grey apertou as mãos com tanta força que seus nós dos dedos ficaram brancos. Mas eu só toquei no casaco dele quando o trouxe de seu escritório esta tarde. Ele me pediu para... Ele... Ela congelou. A voz de Poirot era calma. E você a colocou no suporte no corredor, onde outra pessoa poderia examiná-la sem ser notada. Alguém que soubesse exatamente onde a chave estaria. Alguém que mora nesta casa, eu disse baixinho, enquanto a verdade se revelava. Alguém que conhece os hábitos de Sir Leopold. Lady Cláudia prendeu a respiração com um nódoa cortante. Você não pode estar sugerindo... Poirot voltou os olhos para ela, e embora seu semblante fosse gentil, havia firmeza por trás dele. Senhora, disse ele suavemente, não estou sugerindo nada ainda. Mas é curioso, não é, que a senhora se opôs a levar o papiro para um lugar seguro? Curioso também que tenha rido do medo da certa. Grey, curioso que tenha descartado o perigo tão rapidamente.
Ela o encarou com raiva, tremendo de fúria ou algo parecido com medo. Você está me acusando? Poirot fez uma leve reverência. Não estou acusando, madame. Observando. Sharp pigarreou. Vamos colher depoimentos agora. De todos vocês. Sem exceções. Mas Poirot não se mexeu. Seu olhar voltou-se mais uma vez para o corpo, para a postura contorcida de Elwood, com o braço estendido. Então ele fez algo inesperado. Caminhou até os dedos de Elwood, curvou-se e examinou suas posições. Sua voz, quando falava, era baixa. Hastings, murmurou ele, repare para onde a mão aponta. Não para o papiro, não para o pedestal. Ajoelhei-me ao lado dele, com o coração acelerado, e vi tudo claramente. A mão do morto apontava para a lareira, não em direção a algo que fica bem ao lado da lareira, uma escrivaninha estreita. Poirot sorriu não em triunfo, mas em uma afirmação sombria da lógica. Ele estava tentando nos dizer algo, disse ele. Mas devemos ter muito cuidado antes de ouvi-lo. Mensagens dos mortos. Ele olhou para Madame Moriani. Podem enganar tão facilmente quanto guiar. Sharp perguntou. O que isso significa? Poirot se levantou, com a expressão sombria. Isso significa que Elwood viu seu assassino, e que o assassino deixou cair algo. Algo que agora está faltando na gaveta da escrivaninha. Meu pulso acelerou. O que havia naquela gaveta, Poirot? Ele olhou na direção de Sir Leopold. O velho deixou-se cair na cadeira, tremendo. Minha correspondência particular, sussurrou ele. Cartas, anotações, documentos referentes à aquisição do papiro. A voz de Poirot era muito suave, e uma dessas cartas, creio eu, contém o verdadeiro motivo. Alguém desejava a morte de Sir Leopold Ainsworth. Um silêncio atônito tomou conta da sala. Até mesmo o ruído abafado do trânsito londrino lá fora pareceu desaparecer, substituído pelo tic-tac fraco de um relógio distante. Os dedos de Sir Leopold tremiam na poltrona, seu rosto contraído de pavor. Minha correspondência, sussurrou ele. Poirot, eu não entendo. O que poderia haver nessas cartas que levaria alguém a querer? Poirot ergueu a mão delicadamente, interrompendo-o. O senhor entende, monsieur. Em algum lugar dentro de si, o senhor já sabe, mas ainda não admite. Dê tempo ao tempo. O inspetor Sharp pigarreou impacientemente. Não estamos lidando com meias indícios, Poirot. Se há algo nessas cartas que justifique uma morte, preciso saber o que é. E assim será, disse Poirot, ainda observando Sir Leopold. Mas primeiro precisamos revistar a escrivaninha. Ele caminhou em direção à escrivaninha com passos deliberados. Sharp, Carmichael e eu o seguimos de perto. A escrivaninha estava arrumada demais, cada pena em seu suporte, o bloco de notas perfeitamente alinhado, os papéis enfileirados como se fossem para exibição e não para trabalho. Mas a gaveta superior direita estava ligeiramente entreaberta. Poirot respirou fundo. Ah, isso diz tudo. Sharp ajoelhou-se e abriu a gaveta completamente. Dentro dela havia uma pilha organizada de envelopes e folhas de pergaminho, mas no centro da gaveta, onde claramente repousava um pequeno maço de papéis, havia um vazio retangular, uma suave depressão na camada de poeira, que de resto era plana. Falta um pacote, murmurou Sharp. Poirot assentiu com a cabeça, retirado às pressas. Nosso assassino buscava algo muito específico. Sir Leopold levantou-se com dificuldade, olhando por cima do ombro de Sharp. Mas que cartas estavam guardadas lá? Não me lembro de todos os documentos. Ah, mas você se lembra? Murmurou Poirot. Você simplesmente não quer dizer isso em voz alta. Lady Cláudia se virou subitamente para ele, os olhos ardendo de fúria. Isto é monstruoso. Meu marido está sendo atormentado, acusado, enquanto você fica aí desfilando enigmas. Se ele tivesse alguma correspondência incriminatória, você acha que eu não saberia? Nós somos casados. Poirot olhou para ela com ternura. Senhora, sempre me surpreendo com a fé que as pessoas depositam no casamento
como escudo contra segredos. Ela deu um passo à frente, tremendo de indignação. Você está insinuando? Nada, madame. Não estou insinuando nada. Poirot tirou um pó invisível da manga. Apenas observo que sua reação é muito enfática. Quando uma verdade toca numa ferida, a ferida se manifesta. Os lábios de Lady Cláudia tremeram. Ela recuou. Você distorce tudo. A senhorita Grey, pálida e trêmula, sussurrou. Sir Leopold, as cartas seriam do negociante de Paris? Imediatamente, a sala mudou. Todos os olhares se voltaram para Sir Leopold. Seus ombros caíram. Havia algumas anotações. Sim, negociações. Algumas divergências sobre a procedência, mas nada. Nada criminoso. Alguma daquelas cartas estava naquela gaveta? Perguntou Poirot em voz baixa. Sir Leopold hesitou. Depois acenou com a cabeça uma vez. Seu olhar baixou para o chão. Carmichael soltou um suspiro sufocado. Meu Deus! Se alguém viu aquilo! Lady Cláudia lançou-lhe um olhar tão cortante que podia ser fulminante. Viu o quê, professor? Carmichael se remexeu inquieto. Nada, nada de importante, eu garanto. Poirot o estudou atentamente. As mãos de Carmichael tremiam enquanto ele ajustava seus óculos de pince-nez. Seus olhos se moviam rapidamente para a esquerda e para a direita, como se buscassem uma saída. Poirot bateu na reentrância da gaveta. Este documento desaparecido. Não é pouca coisa. Quem o roubou sabia o que procurava. Sabia o que Sir Leopold queria manter escondido. Sir Leopold cobriu o rosto com as mãos. Juro, pela minha honra, que não fiz nada de errado. O papiro foi adquirido legalmente. Há alguns no mundo acadêmico que me ressentiram, sim, concorrentes, mas não fiz nada de ilegal. Poirot não disse nada. Apenas inclinou a cabeça, escutando. Uma tábua do assoalho rangeu. Todos nos viramos. Madame Moriani havia se aproximado da escrivaninha, sua presença repentinamente estranha na penumbra. Ela pousou a mão levemente sobre a superfície da escrivaninha. Segredos, murmurou ela. Os dos vivos pesam mais do que os dos mortos. Um homem pode esconder os mortos, mas os vivos, esses traem. Sharp rosnou. Senhora, por favor, afaste-se. Isto é uma cena de crime. Mas Poirot levantou a mão. Deixe-a falar, inspetor. Sua sensibilidade à tensão humana é instrutiva. O olhar de Madame Moriani percorreu os convidados com uma calma sinistra. Há mentiras nesta sala, disse ela suavemente. Não mentiras da língua, mentiras da alma. Ela parou diante de Sir Leopold. O senhor carrega a mentira mais pesada, monsieur. Sir Leopold estremeceu como se tivesse sido atingido. Poirot aproximou-se dele lentamente. Senhor, disse ele gentilmente, alguém acreditou que o senhor possuía um segredo pelo qual valeria a pena matar. Alguém que revistou seu casaco. Alguém que mexeu no bolso. Alguém que se escondeu neste quarto com a intenção de matá-lo. Sir Leopold tremia violentamente. Eu não posso. Eu não sei quem. O tom de Poirot suavizou-se ainda mais. Então deixe-nos ajudá-lo a recordar. Este papiro, este livro dos mortos, foi adquirido do negociante em Paris pelo preço que você declarou? Sim, sim, bem houve. Negociações. Ah, Poirot ergueu um dedo. Negociações que se tornaram acaloradas? Talvez irregulares? Talvez tenham seguido de chantagem. Um suspiro coletivo se soltou. O rosto de Sir Leopold empalideceu. Seus joelhos fraquejaram. Ninguém sabia, exclamou ele. Não contei a ninguém, a uma única alma. Como é que algum deles poderia saber da chantagem? A sala ficou completamente em silêncio. A voz de Poirot era calma, mas firme. Vê, monsieur, não se trata mais de especulações. Alguém fez, sabe? Alguém que roubou o documento incriminador da sua mesa. Alguém que temia o que aquele documento revelava. Alguém que pretendia silenciá-lo para sempre. Silenciá-lo? Sussurrou Acertar. Grey. Mas, então,
O assassino devia ser alguém que temia ser descoberto. Alguém com tanto a perder quanto Sir Leopold. Poirot assentiu com a cabeça, voltando-se para o grupo mais uma vez. Exatamente, mademoiselle. Uma pessoa para quem o conteúdo daquela carta significava ruína. Um som fraco escapou de Lady Cláudia, um choro baixo e involuntário. Os olhos de Poirot se voltaram para ela, depois para Carmichael. E então para Madame Moriani. Ele juntou as mãos. O assassino, disse Poirot em voz baixa, é alguém que conhecia a verdadeira origem do papiro e o segredo que Sir Leopold lutou para esconder. Sharp cerrou os punhos. Poirot, se você tiver um nome, não, inspetor, ainda não. Primeiro precisamos encontrar a carta desaparecida. E por onde você propõe começar? O olhar de Poirot percorreu a sala uma vez, lenta e profundamente, penetrando cada rosto por sua vez. Ora essa, disse ele, buscando o assassino, é claro. Uma onda coletiva de inquietação percorreu a sala com as palavras de Poirot. Lady Cláudia enrijeceu como se tivesse levado um golpe. Miss Grey pressionou uma mão trêmula contra a garganta. Carmichael soltou um leve chiado, esfregando as palmas das mãos com nervosismo intenso. Apenas Madame Moriani permaneceu imóvel, seus olhos escuros semicerrados numa expressão indecifrável. O inspetor Sharp deu um passo à frente, irritado. Veja bem, Poirot, está sugerindo que façamos buscas pessoais em todos nesta casa, porque saiba que isso requer. Poirot ergueu a mão, silenciando-o com uma calma que carregava mais peso do que qualquer autoridade jamais poderia. Inspetor, sugiro apenas que a carta desaparecida deve estar por perto. Muito perto. Um ladrão que mata de surpresa não tem tempo para esconder um documento em algum lugar elaborado. O assassino queria tê-la consigo ou ao alcance. Sharp grunhiu. Tudo bem. Então, se o assassino estiver com a carta, ele ainda estará nesta sala. Exatamente. Sir Leopold cambaleou, agarrando-se ao encosto de uma cadeira. Mas certamente, Poirot, você não pretende vasculhar os bolsos das damas, dos convidados. Sem provas, é impensável. Poirot voltou-se para ele com uma suavidade que, paradoxalmente, conferiu mais força às suas palavras. Senhor, um homem foi assassinado, outro estava destinado a morrer. As delicadezas da sociedade terão de esperar. Lady Cláudia soltou um suspiro profundo. Isto é um absurdo. Recuso-me a ser revistada como uma criminosa comum. Poirot a encarou em silêncio. A senhora se recusa? Ela ergueu o queixo bruscamente. Sim, eu aceito. Por quê? Sua voz era suave, quase persuasiva. Porque, disse ela, com a voz cada vez mais firme, não serei humilhada não na minha própria casa. As sobrancelhas de Poirot se ergueram ligeiramente. Interessante. No entanto, a humilhação é sentida com mais intensidade pelos culpados. Os inocentes preferem a prova à indignação. Seus olhos brilharam. Você distorce tudo. Você está aí insinuando, acusando sem qualquer fundamento. Poirot a observou por mais um longo momento, depois simplesmente se virou, deixando-a tremendo de frustração. Em vez disso, ele se aproximou da certa. Grey. Senhorita, disse ele suavemente, a senhora se oporia se o inspetor examinasse seus bolsos. A senhorita Grey empalideceu, mas endireitou-se corajosamente. Não, Sr. Poirot, não tenho nada a esconder. Sharp aproximou-se dela, mas Poirot levantou um dedo. Ah, somente com permissão, inspetor. A senhorita Grey assentiu com a cabeça hesitante. Uma breve busca não revelou nada além de um lenço e um pequeno chaveiro sem chaves. Mademoiselle é honesta, murmurou Poirot. Obrigado. Em seguida, ele se voltou para Carmichael. O acadêmico prendeu a respiração. Eu realmente preciso protestar. Certamente isso é desnecessário. Eu sou um convidado. Você é um homem, disse Poirot com suavidade, e, portanto, improvável que tema qualquer impropriedade. Permita que o inspetor Sharp examine seus bolsos. Carmichael
engoliu em seco visivelmente. Seus movimentos eram bruscos, seus olhos se desviando para a escrivaninha, para Sir Leopold, para qualquer um, menos para Poirot. Sharp realizou a busca rapidamente. Nada, resmungou. Lenço, pano para óculos, 2 lápis, recibos amassados e... Ah, um pequeno caderno. Poirot olhou para aquilo com um leve sorriso. Ah, as anotações de um erudito. Nada incriminador. Carmichael se curvou com um alívio tão palpável que poderia ter sido teatral. Poirot se virou para o inspetor Sharp. E agora, inspetor? O senhor mesmo. Sharp piscou. Eu mesmo? Mas ouí, disse Poirot simplesmente. Você também esteve nesta casa. Você também teve oportunidade. É necessário para que tudo fique completo. Sharp franziu a testa, mas deu um tapinha no casaco e nas calças, depois ergueu as mãos. Nada além da minha carteira de identidade e um caderno. Poirot assentiu com a cabeça. Como esperado. Em seguida, Poirot voltou-se para Madame Moriani. Por um instante, a sala pareceu silenciar, como se fosse absorvida por sua quietude. Senhora, perguntou Poirot em voz baixa, a senhora permite uma busca? Os olhos dela, escuros como obsidiana polida, encontraram os dele. Permito, Monsieur Poirot. Pode me revistar ou pedir ao inspetor que o faça. Não tenho nada a temer. Sharp hesitou, dadas as circunstâncias. Poirot deu um passo à frente. Permita-me, inspetor. As roupas de uma mulher são peças delicadas. Ele se moveu com extrema discrição, oferecendo as mãos com as palmas voltadas para cima, para que Madame Moriani pudesse indicar qualquer bolso ou bolsa que carregasse. Ela abriu uma pequena bolsa de mão que tinha ao lado do corpo. Dentro havia um sachê de lavanda, um pedaço de papel dobrado com uma oração escrita, um pingente de prata em forma de anque e um frasco estreito cheio de um líquido escuro. Sharp ergueu uma sobrancelha. O que é isso? Óleo de nardo, disse ela suavemente. Para aterramento durante o transe. Poirot assentiu com a cabeça. Nada mais. Ele mesmo fechou a bolsa dela e a devolveu com uma reverência. Merci, madame. Ela inclinou a cabeça graciosamente. Isso deixou apenas uma pessoa. Lady Cláudia permaneceu rígida, com as mãos cerradas ao lado do corpo, como se estivesse se protegendo de ventos invisíveis. Poirot aproximou-se dela com a maior delicadeza que demonstrara em toda a noite. Senhora, disse ele suavemente, a senhora resistiu. Compreendo o orgulho. Mas o orgulho não inocenta os inocentes, ele os condena em silêncio. Sua respiração estava trêmula. Eu não tenho a carta. Então prove isso. Ela hesitou fatalmente. Sua hesitação não foi longa, mas foi o suficiente. Poirot viu. Sharp viu. Eu vi. Lady Cláudia viu o que nós vimos, e naquele instante algo dentro dela desmoronou. Ela enfiou a mão nas dobras do vestido. Sharp avançou rapidamente. Pare aí mesmo. Mas Lady Cláudia retirou lentamente um pequeno pacote de papéis dobrados amassados e com um leve rasgo no canto. A correspondência desaparecida. Uma onda de choque percorreu a sala. Sir Leopold cambaleou para trás como se tivesse sido atingido. Cláudia, você? Ela segurava os papéis com as 2 mãos, apertando-os contra o peito. Seu queixo tremia, seus olhos faiscando com uma mistura selvagem de medo e fúria. Você não entende, ela sussurrou. Não é o que você pensa. A voz de Poirot era suave, devastadoramente suave. Então conte-nos, madame. Conte-nos tudo, porque esses documentos valeriam a pena matar um homem para recuperá-los. Ela balançou a cabeça violentamente. Eu não matei ninguém. Juro. Peguei as cartas, sim, mas eu tive que fazer isso. Elas iriam nos arruinar. Poirot aproximou-se. Madame, o que contém? Seus lábios se entreabriram, mas antes que ela pudesse falar, Sir Leopold lançou-se abruptamente em sua direção com um grito meio angústia, meio desespero. Não, Cláudia, não! Não faça isso! Poirot agarrou-lhe o braço com uma força surpreendente. Não, senhor. Deixe-a falar. Lady Cláudia, tremendo e agarrando os papéis como se pudessem queimar seus dedos, finalmente respirou fundo,
com um tremor. Estas cartas, sussurrou ela, provam que o papiro foi roubado. Um silêncio sufocante se seguiu à confissão de Lady Cláudia, como se as próprias paredes recuassem diante de suas palavras. Até mesmo a névoa que pressionava as janelas pareceu parar, densa e atenta. O inspetor Sharp foi o primeiro a se recuperar. Roubado? Ele rosnou. Roubado de quem? Lady Cláudia apertou os papéis contra o peito, os olhos lançando-se a Sir Leopold com uma estranha mistura de desafio e desespero. De uma coleção particular em Luxor. O negociante Chalon, ele organizou tudo. Leopold fingiu que a venda era legítima, mas não era. Ele pagou por roubo, não por compra. Estas cartas provam isso. O rosto de Sir Leopold se contorceu. Cláudia, pare. Você não entende. Ah, mas eu sei sim, exclamou ela. Mais do que você imagina. Eu sabia a verdade antes mesmo de você admitir. Você estava sendo chantageado pelo próprio negociante que roubou o papiro para você. É isso que essas cartas representam. Ameaças, exigências, provas de que você não é um colecionador, mas sim um criminoso. Sharp se voltou para Sir Leopold. Então é isso? Um negócio ilegal de antiguidades? Foi por isso que alguém matou seu sobrinho por engano? Sir Leopold afundou pesadamente na poltrona, enterrando o rosto nas mãos. Eu nunca quis que nada disso acontecesse. Eu só queria... Poirot ergueu a mão delicadamente. Mais tarde, senhor. Vamos lidar com o assassinato antes do escândalo. Lady Cláudia lançou a Poirot um olhar de orgulho desesperado. Eu só queria nos proteger. Peguei as cartas porque temia que ele as destruísse em um momento de pânico, ou pior, que as trancasse. A noite toda senti olhares sobre ele. Sobre aquele caso, eu sabia que a verdade era perigosa. Poirot olhou para ela fixamente. Você os pegou sabendo que eram incriminatórios. Sim, disse ela com firmeza, mas isso não faz de mim uma assassina. Poirot inclinou a cabeça. Talvez, mas assassinos raramente confessam a verdade. Inocentes muitas vezes confessam. Carmichael pigarreou num rosnado estrangulado. Tudo isso é terrivelmente dramático, é claro. Mas se a senhora não matou Elwood, se ela estava recuperando a carta, então alguém já deve ter adulterado a chave. Alguém que sabia da existência da chantagem. Poirot virou-se para ele, com os olhos brilhando. De fato, e essa é a questão, não é, professor? Quem mais sabia? Carmichael recuou visivelmente. Eu não. Meu Deus, Poirot, posso até ter trabalhado em estreita colaboração com Sir Leopold, mas nunca soube que o papiro era roubado. Se eu soubesse, você teria recusado o trabalho? Perguntou Poirot com suavidade. Sim, com certeza, Madame Moriani falou, suavemente das sombras. Mas o conhecimento não vem apenas das palavras, professor. Algumas verdades são sentidas por aqueles que não as leem. Sharp bufou. Misticismo de novo. Poirot o silenciou com um gesto sutil. Madame Moriani fala em metáforas, talvez. Mas ela toca num ponto importante. Às vezes a culpa se revela não no que é dito, mas em como se reage à verdade. Ele se voltou para Sir Leopold. Monsieur, quem mais sabia dessas cartas? Sua esposa as descobriu, mas o senhor as confidenciou a mais alguém? Um colega? Um acadêmico? Um rival, talvez? Sir Leopold balançou a cabeça, impotente. Não, ninguém. Mantive a chantagem em segredo. Nem mesmo Elspeth sabia. A senhorita Grey sobressaltou-se, perdendo a cor do rosto. Não, senhor. Eu nunca vi nada parecido. Poirot assentiu pensativamente, observando suas mãos trêmulas. Você é muito leal a Sir Leopold. Ela corou intensamente. Ele tem sido gentil comigo. Lady Cláudia deu uma risada curta e fria. Talvez até bondosa demais. A senhorita Grey ficou vermelha como um pimentão. Madame, eu jamais faria isso. Poirot interrompeu suavemente. Vamos nos ater aos fatos, não às emoções. Agora sabemos o motivo. Silenciar Sir Leopold, evitar o escândalo. Mas a oportunidade,
Isso é outra questão. Ele olhou ao redor da sala, seu olhar percorrendo cada pessoa como um raio de luz buscando fendas na pedra. Alguém rasgou o bolso de Sir Leopold mais cedo. Alguém mexeu no casaco dele. Alguém que conseguia se mover pela casa sem ser notado, sem levantar suspeitas. Sharp assentiu com a cabeça. Alguém familiarizado com a disposição do local. Alguém que soubesse onde o casaco foi deixado. Poirot abriu os braços. Exatamente, inspetor. Vamos considerar quem tinha essa liberdade. Ele começou a caminhar lentamente, falando enquanto circulava pela sala com passos deliberados. Lady Cláudia. Ela é a dona da casa, sim, mas raramente esteve sozinha hoje, e o tecido cortado deixa marcas nas unhas bem feitas. Lady Cláudia enrijeceu, mas não disse nada. O professor Carmichael. Ele passou a tarde toda absorto em suas traduções. Suas mãos tremem demais para um trabalho tão delicado. Carmichael exclamou, entusiasmado. Exatamente. Exatamente. Madame Moriani? Poirot sorriu levemente. Notei que ela é uma hóspede que se move com delicadeza, mas com propósito. No entanto, chegou atrasada. Ela só entrou no escritório ou no salão momentos antes do jantar. Madame Moriani inclinou levemente a cabeça, com uma expressão serena. Inspetor Sharp. Poirot fez uma pausa, embora apenas momentânea. Ele não tinha motivos para agir antes da manifestação, e nunca estava sozinho. Sharp grunhiu. Naturalmente. Poirot então se virou e concentrou-se na certa. Gray. Ela congelou. Sua respiração ficou irregular. Seus olhos se arregalaram em pavor. Não. Ela sussurrou. Não, Monsieur Poirot. Poirot falou em voz baixa. Você trouxe o casaco de Sir Leopold do escritório dele, não foi? Você mesmo disse isso, e o colocou no cabide. Sozinho. Seu lábio tremeu. Sim, mas você sabia onde a chave estava guardada nos hábitos dele, nos bolsos. Você podia preparar a fenda com antecedência. Ela balançou a cabeça violentamente. Poirot, por favor. Mais importante ainda, disse Poirot. Você sabia que a chantagem existia. Um suspiro de espanto percorreu a sala até Lady Cláudia parecia atônita. Acerta. Gray cambaleou para trás. Eu não. Eu nunca disse isso. A voz de Poirot suavizou. Você não precisava dizer nada. Quando Sir Leopold mencionou chantagem, você não reagiu com surpresa, apenas com medo. Lágrimas se acumularam nos olhos da certa Gray. Poirot prosseguiu com suavidade e inexorabilidade. E por quê? Porque você tinha motivações que ninguém mais possuía. A senhorita Gray balançou a cabeça, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu o amava, sussurrou. Eu amava Sir Leopold. Eu não queria arruiná-lo, eu queria salvá-lo. Poirot assentiu com a cabeça. O amor, mademoiselle, pode levar tanto a grandes sacrifícios quanto a grandes loucuras. Um soluço escapou de seus lábios. Eu peguei a chave mais cedo, sim, eu rasguei o bolso e a peguei quando ninguém estava olhando. Eu pretendia destruir a carta eu mesma. Eu pretendia protegê-lo. Mas quando cheguei à sala de estar depois do jantar, a mala já estava aberta. Guy Elwood estava lá e ele me viu. Ela cobriu o rosto. Eu não o matei. Juro que não o matei. O olhar de Poirot se tornou mais penetrante. Então quem estava lá com você? A Cirta. Gray balançou a cabeça. Eu não sei. Ouvi passos atrás de mim. Corri. Entrei em pânico. Eu nunca o toquei. Sharp rosnou. História conveniente. Poirot, no entanto, levantou um dedo. Espere. Ele se aproximou, os olhos semicerrados com um brilho repentino. Pois se você não o matou, mademoiselle, então o assassino estava de fato escondido no quarto antes de você entrar. Ele fez uma pausa. E existe uma pessoa que poderia se esconder na sala de estar sem ser notada. Uma pessoa que ninguém jamais observa. Uma leve onda de compreensão me percorreu. Poirot virou-se lentamente, não para Lady Cláudia, não para Carmichael, não para Madame Moriani. Ele se virou em direção à porta,
e disse, em voz baixa e arrepiante, poderia entrar, meu bom homem. O mordomo, pálido como cera, deu um passo à frente. O mordomo entrou na sala com uma lentidão calculada, quase ritualística, como se seus sapatos tivessem ficado mais pesados a cada centímetro de carpete. Seu rosto estava pálido, pálido demais, e seus olhos não estavam fixos em Poirot, nem em Sir Leopold, mas em algum lugar além deles, como se desejasse já ter desaparecido na névoa lá fora. Poirot inclinou a cabeça educadamente. Obrigado, meu bom homem. Seria tão gentil de fechar a porta. Por um instante, o mordomo permaneceu imóvel. Então, com um leve suspiro trêmulo, obedeceu. O clique suave da porta encaixando-se na moldura soou inconfundivelmente como o fechar da tampa de um caixão. O ar no cômodo tornou-se denso. O inspetor Sharp se irritou. Poirot, que diabos é isso? Você acha que o criado matou Elwood? Ridículo. Ele nem estava no quarto. Poirot levantou um dedo. Ah, mas isso é uma suposição sua, inspetor. Não um fato. Sharp piscou. O que você quer dizer com suposição? Poirot voltou-se para ele com serena paciência. Por que o mordomo? Disse ela estava preparando o serviço de jantar. Porque só o vimos no salão depois dos gritos. Porque raramente suspeitamos de quem passa silenciosamente nos bastidores. Ele é invisível pela própria natureza de sua profissão. Poirot aproximou-se do mordomo com delicadeza, quase com gentileza. Diga-me, senhor, quando saímos da sala de estar após a demonstração, o senhor entrou para ajustar as lâmpadas? O mordomo engoliu em seco. Sim, sim, senhor. Como de costume. Poirot assentiu com a cabeça. E quem mais estava na sala naquele momento? Eu não vi ninguém. Exatamente. Os olhos de Poirot brilharam. Por que você não fez isso? Olhar. Um murmúrio baixo percorreu a sala. Poirot virou-se para os outros. Considerem o que a Certa Grey nos contou. Ela entrou na sala de estar depois do jantar e encontrou Elwood, vivo. Ele ficou surpreso ao vê-la, porque acabara de surpreender uma terceira pessoa. Lady Cláudia soltou um suspiro baixo. Miss Grey enterrou o rosto nas mãos. Poirot prosseguiu, com a voz lenta e ponderada. Se um convidado tivesse sido visto fugindo, a Santa Grey teria notado. No entanto, ela não viu ninguém. E se o assassino tivesse entrado pelo hall, teria cruzado o caminho de convidados ou funcionários. Mas há um lugar na sala de estar de onde uma pessoa poderia surgir sem ser vista. Ele fez um gesto em direção à parede oposta, à alta cortina que cobria a porta de passagem dos criados. Os olhos de Sharp se arregalaram. A passagem? Sim, Poirot assentiu. Acesso restrito aos funcionários. E quem usa essa porta com mais frequência está diante de nós agora. Os lábios do mordomo entreabriram, mas nenhum som saiu. Poirot dirigiu-se a ele gentilmente. Você se escondeu atrás da cortina, não foi? Talvez para escutar, para esperar, para recuperar algo que você mesmo havia escondido? Sharp rosnou. Fala mais alto, cara. A respiração do mordomo estava curta e irregular. Eu não toquei no jovem cavalheiro. Eu juro. O olhar de Poirot suavizou-se. Ah, mas eu não disse que você o matou. Ainda não. Sir Leopold endireitou-se bruscamente, com esperança e pavor misturados em sua expressão. Não é o assassino? Então por quê? Por que acusá-lo? Poirot suspirou. Porque o mordomo é um homem sábio. Um homem que vê tudo. Um homem que ouve tudo. Ele fez uma pausa e então falou com convicção tranquila. E ele está mentindo agora. A compostura do mordomo se desfez. Seus ombros caíram. Um tremor percorreu seu corpo. Monsieur Poirot. Por favor. Poirot aproximou-se. Você não é um assassino. Mas sabe quem é. Um grito estrangulado escapou-lhe dos lábios. Olhou desesperadamente para Sir Leopold antes de seu olhar se voltar para o chão. Sua voz, quando finalmente saiu, era pouco mais que um sussurro. Eu vi alguém, depois da manifestação, alguém no corredor, na porta de serviço. A sala ficou tensa como um todo. Poirot perguntou gentilmente,
E essa pessoa estava carregando alguma coisa? O mordomo assentiu fracamente. Um pedaço de papel, dobrado, pequeno. Lady Cláudia apertou com mais força as cartas incriminatórias. A respiração de Carmichael tornou-se superficial. Miss Grey parecia prestes a desmaiar. Poirot insistiu. Essa pessoa te viu? Mais um aceno de cabeça. E eles te ameaçaram? O mordomo fechou os olhos com força. Disseram que se eu dissesse uma palavra, perderia meu emprego. E mais. Sharp endireitou-se bruscamente. Quem foi? Diga logo. O mordomo abriu os olhos vidrados de medo e olhou lenta e dolorosamente para o outro lado da sala, até que seu olhar parou, fixo em uma única figura. Uma figura que recuou, uma figura que sussurrou. Não, não, não se atreva. Poirot não se virou. Ele simplesmente falou em voz baixa. Espero, senhora, que a senhora negue. O medo faz com que os culpados neguem tudo. A voz de Lady Cláudia se elevou num grito trêmulo. Vocês estão loucos? Estão todos loucos? Eu peguei as cartas sim, mas eu não matei Guy. Eu nem estava no corredor de serviço. Poirot finalmente se virou para ela. E, para minha surpresa, ele sorriu não em triunfo, mas em tristeza. Senhora, disse ele, não estou falando da senhora. Lady Cláudia parou de respirar. Poirot afastou-se, revelando o verdadeiro alvo do olhar assustado do mordomo. Professor Henry Carmichael. O erudito recuou, empalidecendo em seu rosto. Não, isso é um absurdo. Eu sou um homem de letras. Eu jamais faria isso. Poirot ergueu a mão. Não, senhor. O senhor é um homem desesperado. Os joelhos de Carmichael cederam. Ele se agarrou a uma mesa em busca de apoio. Poirot aproximou-se dele com uma gentileza implacável. Você sabia que o papiro era roubado. Você era o acadêmico que o autenticou. Sua reputação dependia de sua legitimidade. Quando o negociante começou a chantagear Sir Leopold, ele ameaçou não apenas o colecionador, mas também o acadêmico que endossou a procedência. Carmichael estremeceu violentamente. As cartas. Eu precisava delas. Para destruí-las. Para salvar meu nome. Poirot assentiu com a cabeça. Sim. Mas quando Guy Elwood a surpreendeu na sala de estar, seu segredo deixou de estar a salvo. E então você o matou. Carmichael desabou no chão, soluçando. Eu não queria. Foi um acidente. Ele se atirou. Ele tentou pegar a carta. Eu entrei em pânico. Sharp avançou, com semblante sombrio. Já chega. Você está preso. Mas Poirot ergueu uma mão em sinal de silêncio. Ainda não, inspetor. Ainda há mais uma verdade a revelar. Carmichael ergueu o olhar, com os olhos arregalados. Que verdade? Eu já admiti. Eu o matei. Eu peguei a carta. O que mais você quer? Poirot agachou-se ao lado dele, falando baixinho. Eu quero a verdade sobre segundo crime. Um silêncio se instalou. Até mesmo Carmichael ficou olhando. Perplexo, Poirot levantou-se lentamente, virou-se para o grupo e disse: O assassinato de Guy Elwood não foi o único crime cometido nesta casa esta noite. Houve outro. Um arrepio percorreu o cômodo. Os olhos de Poirot brilhavam, frios e penetrantes como obsidiana. E esse segundo crime, o mais perigoso, o mais astuto, foi cometido por outra pessoa completamente diferente. As palavras pairaram no ar como a fumaça de um tiro. Até Carmichael parou de soluçar, olhando para Poirot como se o chão tivesse sumido debaixo dos seus pés. O inspetor Sharp enrijeceu. Um segundo crime? Poirot, o que você está tramando? Elwood está morto aos nossos pés. Que outro crime você vê aqui? O olhar de Poirot vagou não para Carmichael, nem para Lady Cláudia, nem mesmo para Miss Grey, que ainda tremia junto à lareira, mas sim para o pedestal vazio, a vitrine aberta, o forro de veludo perturbado por uma mão desesperada. O papiro, disse ele suavemente. O maior tesouro desta sala. O assassinato foi brutal, sim, mas o roubo, esse exigiu muito mais astúcia. Um murmúrio surgiu.
Sir Leopold parecia que ia desabar novamente. Apenas a poltrona o mantinha em pé. Poirot virou-se lentamente, a voz ganhando peso. O professor Carmichael matou Guy Elwood em um momento de pânico, é verdade. Mas ele não entrou na sala com a intenção de roubar o papiro. Nem teve tempo de pegá-lo depois. Ele pegou apenas a carta e fugiu. Mas o papiro em si, onde está agora? O inspetor Sharp enrijeceu. Revistamos todos antes, exceto Carmichael. Vamos revistá-lo também. Poirot balançou a cabeça. Não, inspetor. Carmichael não o tem. Ele olhou para o estudioso. Você estava ocupado demais tentando disfarçar seu pânico e seu crime. Você nem sequer tocou no papiro. Carmichael assentiu com um ar de tristeza. Eu não. Eu juro. Eu só queria a carta. Poirot passou por ele. Seu olhar percorreu a sala com precisão cirúrgica. Portanto, outra pessoa levou o papiro. Alguém que se aproveitou do erro de Carmichael, o caos, a confusão para encobrir o próprio roubo. Alguém esperto o suficiente para esperar o momento perfeito e garantir que a suspeita recaísse sobre outra pessoa. Lady Cláudia mordeu o lábio, a voz, quase um sussurro. Quem faria uma coisa dessas? O bigode de Poirot ergueu-se ligeiramente. É preciso perguntar. Quem mais queria o papiro? E, igualmente importante, quem teve a oportunidade de fazer isso sem ser notado? Ele caminhou lentamente em direção à lareira, com as mãos cruzadas atrás das costas. Quando todos entraram correndo e ficaram boquiabertos ao ver o corpo, qual foi a primeira coisa que vocês fizeram? Olharam para o sangue, para os cacos de vidro, para o corpo retorcido de Elwood, e nenhum de vocês olhou para o pedestal. Ele bateu na têmpora. Um momento perfeito para um ladrão. A voz de Sharp endureceu. Poirot, preciso de um nome. Você terá um. Poirot virou-se, seu olhar pousando em Miss Grey. Ela sobressaltou-se como se tivesse levado um tapa. Não, eu nunca toquei nisso. Eu nem cheguei perto. Poirot ergueu a mão. Acalme-se, senhorita. Eu não disse que era você. Seu medo tem uma razão completamente diferente. Ela sentiu um nó na garganta. Não disse mais nada. O olhar de Poirot continuou fixo na linha. Para Lady Cláudia, ela estava histérica, genuinamente chocada, isso era evidente. Sua atenção estava totalmente voltada para o marido. Lady Cláudia desabou, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Para Carmichael, ele estava consumido pelo medo da descoberta. Sua mente estava na carta, não no papiro. Carmichael assentiu com um semblante triste. Poirot voltou-se ainda mais, na direção de Madame Moriani. Ela permanecia perfeitamente serena, como uma estátua esculpida nas sombras. Seus olhos escuros brilhavam com uma calma ancestral. Poirot aproximou-se dela gentilmente. Madame, desde o momento em que entrou na sala, a senhora observou o papiro. Falou sobre sua energia, seus avisos. Um leve sorriso surgiu em seus lábios. Respeito os textos antigos, só isso. De fato, Poirot inclinou a cabeça. No entanto, quando descobrimos o assassinato, você não pareceu chocado. Preocupado, sim, mas não surpreso. Um músculo da mandíbula dela se contraiu. Você também estava mais perto do pedestal quando entramos, continuou Poirot em voz baixa. Sua posição lhe proporcionou o ângulo perfeito para extrair o papiro debaixo do vidro estilhaçado, enquanto todos os outros olhavam fixamente para o cadáver. Os olhos de Sharp se arregalaram. Isso é verdade? Madame Moriani deu uma risada suave. Não era um som agradável. Isso é um absurdo. Você acha que eu vim aqui para roubar uma relíquia amaldiçoada? O olhar de Poirot se aguçou. Ah, sim. Você veio pelo papiro. E conseguiu. Sua máscara rachou ligeiramente um lampejo de surpresa que foi rápido demais para esconder. Poirot prosseguiu. Cada palavra um corte lento e preciso. Você insinuou repetidamente perigo. Maldições. Você semeou o medo. Você fez Sir Leopold duvidar. Você criou a distração perfeita. E quando o pânico de Carmichael proporcionou o caos que você precisava, você pegou o tesouro para si. A voz de Madame Moriani tornou-se baixa, ameaçadora. Você não tem provas.
Não, madame, murmurou Poirot, mas eu quero. Ele se virou para o mordomo. Quando você entrou no corredor de serviço mais cedo, sentiu algum cheiro? Um aroma? Distinto? Incomum? O mordomo engoliu em seco. Sim, senhor. Um perfume forte, não de nenhuma das criadas. Poirot assentiu com a cabeça. Óleo de nardo, o mesmo perfume que a senhora carrega em seu frasco de transe. Madame Moriani, a senhora estava no corredor antes do assassinato. Os dedos de Madame Moriani se fecharam em punhos e seu véu de serenidade se desfez. Poirot revelou um último fio condutor. E mais uma coisa, quando você participou da manifestação, estava usando seu anque de prata, mas quando encontramos o corpo de Elwood, você não estava mais. Os olhos dela se arregalaram apenas um pouco. Poirot apontou para o forro de veludo no interior da maleta. Sob a dobradiça, junto com a fibra de papiro, encontrei um leve vestígio de pó de prata. O metal roçou no vidro às pressas. Seu anca arranhou a caixa quando você removeu o papiro. Um suspiro abafado percorreu a sala. A calma de Madame Moriani foi abalada. Muito bem, ela sibilou. Então eu aceitei, mas eu não matei aquele garoto tolo. Poirot assentiu com a cabeça. De fato, Carmichael fez isso, mas você tinha intenções muito piores. Seus olhos se estreitaram, formando fendas. A voz de Poirot baixou. Você pretendia incriminar Sir Leopold por assassinato. Com o papiro desaparecido e cartas de chantagem circulando, a suspeita recairia diretamente sobre ele. E no caos, você desapareceria com a relíquia. Sharp deu um passo à frente. Você está preso. Mas Madame Moriani subitamente ergueu ambas as mãos, não em sinal de rendição, mas num gesto fluido e excessivamente controlado. Ninguém, disse ela num sussurro arrepiante, jamais voltará a ser dono desse papiro. Antes que Sharp pudesse alcançá-la, ela fugiu para trás e sua mão mergulhou em sua capa. Poirot gritou. Inspetor, pare-a! Ela está armada! Um brilho metálico reluziu. A sala mergulhou no caos, e o verdadeiro perigo final da noite se revelou. Madame Moriani se movia com uma velocidade surpreendente muito maior do que sua postura etérea jamais sugerira. Num instante, estava pressionada contra a parede, os olhos faiscando. No seguinte, sua mão relampejou para cima, uma lasca de metal, captando a luz do poste, uma lâmina estreita e afiada, mais ritualística do que prática, mas não menos mortal por isso. O inspetor Sharp atacou primeiro. Solte isso. Mas ela não o deixou cair. Estendeu o braço em direção à cortina mais próxima, cortando o tecido pesado enquanto girava atrás dela. As lâmpadas oscilaram com a súbita corrente de ar criada por seu movimento, e por um instante ela desapareceu nas dobras como um fantasma que desliza pelas sombras. O caos se instaurou. Lady Cláudia gritou. Miss Grey cambaleou para trás, derrubando uma mesinha. Sir Leopold exclamou, agarrando o peito como se todos os seus pecados ocultos tivessem vindo reivindicá-lo de uma só vez. Poirot reagiu com uma agilidade surpreendente. Sharp! A passagem de serviço, ela vai fugir por ela. Sharp avançou em direção à cortina, puxando o tecido com um movimento brusco e violento apenas para encontrar escuridão e a estreita porta de madeira atrás dela entreaberta. Ele a escancarou. Droga, ela se foi. Mas ela não tinha ido muito longe. Um estrondo ecoou do corredor dos criados, um vaso ou suporte decorativo tombado, e Poirot já se movia, fazendo-me sinal para segui-lo. A passagem, raramente usada exceto pelos funcionários, era estreita e escura, iluminada apenas por um aplique de parede empoeirado. Corri atrás dele, com o coração disparado, o ar denso de poeira e o leve aroma oleoso de nardo. Viramos a esquina bem a tempo de ver a silhueta de Madame Moriani descer a escadaria dos fundos num instante, seu vestido escuro roçando as paredes. Sharp vinha atrás de nós a passos largos, praguejando baixinho enquanto um vaso decorativo tombava sob seus pés. Poirot gritou, com a voz afiada como um estalo de chicote. Madame, pare! Não há para onde ir.
Sua resposta ecoou escada acima uma risada baixa e amarga. Você não sabe de nada, Monsieur Poirot. Nada daquilo que eu protejo. Poirot acelerou o passo. Pelo contrário, madame, eu sei exatamente o que a senhora é. Chegamos ao patamar inferior, onde a porta da cozinha se abria para fora. Os criados já haviam sido dispensados, talvez apenas a cozinheira tivesse permanecido, mas nenhuma luz brilhava lá dentro. A cozinha estava vazia, silenciosa, exceto pelo leve ruído dos vidros das janelas na densa neblina e no vento. Sharp apontou para uma porta lateral. Jardim dos Fundos, ela está tentando fugir. Saímos pela saída dos fundos e entramos no pátio, o frio e a umidade da noite londrina grudando em nossos casacos como mofo. A neblina era tão densa que parecia engolir formas inteiras. A poucos metros de distância, tudo se dissolvia em um nada cinzento. Mas então, movimento. Uma sombra deslizou ao longo do muro do jardim, tropeçando uma vez como se estivesse com dor. Poirot a avistou exatamente quando ela alcançou o portão de ferro que dava para o estábulo. Senhorita! Ele gritou. Não fuja! Não vai mudar nada. Ela hesitou apenas por um instante. Virou a cabeça ligeiramente e viu o brilho dos seus olhos à luz do gás. Selvagem. Desafiadora. Mas por baixo disso, algo mais, talvez tristeza. Ou fanatismo. Sua voz tremia quando ela falou. Você não entende, Monsieur Poirot. O papiro, o conhecimento que ele contém, não é para homens como Ainsworth. Pertence àqueles que podem protegê-lo, salvaguardá-lo da profanação. Eu não poderia deixá-los ficar com ele. Eu não poderia deixar a verdade morrer com eles. Sharp sacou o revólver. Último aviso. Largue a arma. Ela deu um passo para trás, virando-se parcialmente em direção ao portão. E então, o pé dela escorregou no calçamento liso. Ela tropeçou. Sua mão se contraiu. A lâmina reluziu e, naquele instante súbito e terrível, Poirot se moveu. Não em relação a ela, mas sim em relação a Sharp. Não, inspetor, pare. Sharp, assustado, baixou a arma um pouco o suficiente para o momento se estilhaçar. Madame Moriani gritou quando a adaga escapou de sua mão com um estrondo. Deslizou pelas pedras e desapareceu na neblina. Ela cambaleou para trás, ofegante, agarrando-se ao portão em busca de apoio. Poirot aproximou-se dela lentamente, com cautela, como um homem que se aproxima de uma criatura ferida que ainda pode atacar. Madame, disse ele suavemente, sua luta não é conosco, nem com Sir Leopold, nem mesmo com o negociante que o chantageou. É com algo dentro de você, algo que se apega demais ao passado. Uma paixão se torna uma ilusão quando cega a pessoa para o valor da vida. Ela se encostou no portão, lágrimas escorrendo pelo rosto. Você não pode entender. Eu jurei protegê-lo. Minha família gerações guardiã de ritos mais antigos que esta cidade. Quando soube que o papiro havia sido levado, profanado, vendido, sua voz falhou. Eu a segui até aqui. Pretendia recuperá-la. Só isso. Eu não sabia que o estudioso iria ceder. Eu não sabia que haveria derramamento de sangue. Poirot assentiu com tristeza. E quando isso aconteceu, você viu uma oportunidade para o caos, para o disfarce. Você a aproveitou. Você pegou o papiro na fumaça da confusão. Seus lábios tremeram. Sim, Sharp avançou, com as algemas nas mãos. Já chega. Pela autoridade de... Mas Madame Moriani, de repente, endireitou-se, seu tremor dando lugar a uma calma terrível. Fiz o que tinha que fazer. Se me levarem, o papiro se perderá novamente. Seu conhecimento, desperdiçado. Vocês não podem deixar isso acontecer. A voz de Poirot suavizou. Madame, onde está? Ela olhou para ele com um sorriso fraco e enigmático. Algumas verdades se guardam por si mesmas, Monsieur Poirot. E antes que Sharp ou eu pudéssemos nos mexer, antes mesmo que Poirot pudesse levantar a mão, ela escancarou o portão e desapareceu na neblina. Sharp avançou com um palavrão, mas a névoa a engoliu completamente seus passos, desaparecendo no nada. Poirot exalou profundamente,
com tristeza. Está feito. Sharp deu um soco no ar, furioso. Droga! Ela já estará na metade do caminho para os cais amanhã de manhã. Poirot balançou a cabeça. Não, inspetor. Ela não vai longe. Não com o que carrega. Ela vai se esconder e vai reaparecer. Tal devoção deixa um rastro. Mas por esta noite deixe-a ir. Temos o assassino de Guy Elwood. Isso basta. Voltamos em direção à casa, a neblina nos envolvendo como zis, dedos de estátuas antigas. Atrás de nós, o estábulo ficou em silêncio, apenas um tênue e persistente rastro de nardo pairando no ar noturno. Poirot pousou brevemente a mão no meu braço. Vamos, Hastings. Os vivos ainda precisam de ordem. E Sir Leopold, ele tem muito a explicar. Voltamos para dentro da casa, onde os outros esperavam em meio a uma cena de choque, tristeza e terrível compreensão. Poirot parou diante deles, ajeitou os punhos da camisa e falou com uma calma e definitiva convicção. Um crime solucionado, disse ele, outro desvendado. E o maior mistério. Ainda em andamento. Ele fez uma pausa, com um olhar perdido em direção ao pedestal vazio, pois o livro dos mortos escapou para a noite. E Madame, ela o guardará até seu último suspiro. A sala estremeceu com o peso da verdade. Poirot baixou a cabeça. Como sempre digo, meus amigos, os mortos não me assustam. São os vivos e suas paixões que fazem o mundo tremer. Na manhã seguinte, a neblina envolvia Londres com tanta intensidade que o mundo além da casa parecia quase irreal, um eco, um reflexo turvo. Lá dentro, porém, a realidade nos oprimia com uma clareza implacável. O inspetor Sharp havia prendido Carmichael. Lady Cláudia, pálida e abalada, confessara ter ocultado as cartas de chantagem. Sir Leopold estava sentado, cabisbaixo, em seu escritório, encarando a lareira fria como se ela contivesse o julgamento dos antigos reis que tanto admirara. Poirot bateu suavemente na porta antes de entrar. Eu o segui, sentindo o peso dos acontecimentos da noite se depositar como poeira sobre meus ombros. Sir Leopold não se levantou. Mal parecia respirar. Senhor, disse Poirot gentilmente, vim para lhe dar clareza, não condenação. Sir Leopold soltou uma risada baixa e entrecortada. Clareza? O que resta esclarecer? Minha coleção está arruinada, minha reputação destruída. Um jovem está morto. E o papiro, perdido para sempre. Poirot aproximou-se. Você confunde o papiro com a tragédia, quando na verdade ele é apenas um catalisador. A tragédia reside nos corações humanos que ele inflamou. Sir Leopold ergueu a cabeça, com os olhos vermelhos. Eu nunca quis que nada disso acontecesse. Eu só queria preservar a história, honrá-la. O olhar de Poirot suavizou-se. E, no entanto, o senhor tentou possuí-lo, reivindicá-lo, mesmo quando sua origem era duvidosa. Esse é o defeito, monsieur. A crença de que o passado pode pertencer a um só homem. Ele olhou para a janela onde o nevoeiro o pressionava como uma mão acusadora. Quanto a Madame Moriani, ela não desapareceu para sempre. O inspetor Sharp já alertou os portos. E uma mulher carregando um papiro antigo do tamanho do seu braço não pode desaparecer por muito tempo. Sir Leopold fechou os olhos, assentindo lentamente. Você realmente acredita que ela será encontrada? Poirot caminhava de um lado para o outro no escritório. Seus passos curtos e precisos. Ela é movida por devoção, não por ganância. E a devoção sempre cria padrões. Ela retornará para alguém ou algo ligado aos rituais que considera sagrados. Com o tempo, descobriremos onde. Ele parou ao lado de Sir Leopold. E quanto à sua reputação, sim, ela sofrerá, mas você pode escolher como ela será afetada. Se confessar seus negócios com o negociante, perderá muito. Mas se ocultar a verdade, pensando em salvar sua honra, então temo que mais de uma vida terá sido desperdiçada. Sir Leopold baixou a cabeça. Confessarei. Era o que eu deveria ter feito desde o início. Poirot inclinou a cabeça em sinal de aprovação
e saiu silenciosamente da sala. Mais tarde, na grande sala de estar agora vazia, o pedestal nu, o tecido de veludo ainda amarrotado pelo caos da noite, Poirot observou o espaço com uma expressão ao mesmo tempo satisfeita e sombria. «Veja bem, Hastings», disse ele suavemente. «Um crime raramente é um ato isolado. É uma corrente, o primeiro elo tão pequeno que é quase inofensivo. Mas, elo por elo, a corrente fica mais pesada até se romper». Assenti com a cabeça. O primeiro elo foi o papiro roubado. Exatamente. Depois veio a chantagem, depois o ocultamento, depois o medo. E o medo, meu amigo, acrescentou ele, dando um leve toque na têmpora, é o mais traiçoeiro de todos os impulsos humanos. Ouvimos passos atrás de nós. A Cirta. Gray estava parada na porta, com as mãos juntas e os olhos baixos. «Monsieur Poirot», ela sussurrou, «eu queria lhe agradecer por limpar meu nome e por entender que eu nunca tive más intenções». Poirot aproximou-se dela com uma gentileza notável. «Sua lealdade, mademoiselle, é tanto sua virtude quanto sua ruína, mas que esta noite lhe ensine. A lealdade jamais deve cegar alguém para a verdade». Ela assentiu com a cabeça, com os olhos marejados. «Eu vou me lembrar». Ela se afastou silenciosamente, uma pequena sombra engolida pela maior projetada pela casa. O inspetor Sharp logo apareceu, de casaco com uma expressão sombria mas resoluta. «Temos homens na neblina. Se Moriarty ainda estiver perto do estábulo, vamos capturá-la. Se estiver mais longe, vamos espalhar avisos. Ela não vai longe». Poirot esboçou um leve sorriso de quem sabe das coisas. «Ah, mas ela é inteligente. Não subestime uma mulher que se considera escolhida pela história». Sharp bufou. «Vou arriscar». Depois que ele saiu, Poirot ficou imóvel, olhando fixamente para o pedestal vazio. «Você está pensando na Madame Moriarty?» perguntei. Ele acariciou o bigode pensativamente. «Sim e não. Ela é perigosa, sim, mas também é trágica. Uma mente perturbada pela reverência. O papiro está seguro por enquanto, mas onde ela o esconder revelará muito sobre ela. E Carmichael?» Poirot suspirou. «Ele enfrentará a justiça. Pânico não é inocência. E embora ele não tenha planejado o assassinato, o pânico também mata». Saímos de casa logo depois. A neblina da manhã dissipou-se o suficiente para revelar a curva da rua além, brilhando fracamente sob os lampiões a gás. Poirot parou nos degraus, inspirando o ar frio. «Vamos, Hastings», disse ele ajeitando o chapéu. «Fizemos o que podíamos. O resto é com a lei e com o tempo». Enquanto caminhávamos em direção ao táxi que nos esperava, Poirot lançou um último olhar para a casa de Sir Leopold. «Tanta paixão», murmurou ele, «gasta em palavras escritas pelos mortos. E, no entanto, são as paixões dos vivos que escrevem as histórias mais trágicas». Abri a porta do táxi. «Você acha que o papiro vai ressurgir algum dia?» Poirot esboçou um leve sorriso, aquele curioso meio-sorriso que sempre insinuava uma certeza mais profunda. «Oh, meu amigo, disso, não tenho dúvida. Tais tesouros sempre retornam. Mas se trazem iluminação ou tragédia quando isso acontece, isso depende do coração daqueles que os encontram». Entramos na cabine. A neblina engoliu a casa, deixando para trás apenas sombras e silêncio quebrado de vez em quando pelo grito distante de uma cidade despertando para mais um dia. Poirot recostou-se na cadeira com um suspiro suave. A ordem retornou, Hastings. Mas lembre-se, onde os desejos humanos ardem com muita intensidade, a desordem espreita logo além do véu. A cabine avançou aos solavancos, desaparecendo na névoa, e assim terminou. Morte e o livro dos mortos, não com a poeira dos antigos reis, mas com as ambições muito mais perigosas dos vivos.